Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, mais uma vez eu entro em oração. Ó Pai querido, Tu és o nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Pai, Tu és poderoso, ó glorioso é o Teu nome, santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Vem Espírito Santo sobre a nossa vida agora. Vem falar conosco, vem dar uma palavra em direção a todos os irmãos da hora da esperança, do culto ao seu lar. O Senhor conhece a necessidade desse povo, a necessidade dessa igreja que ora comigo agora. E em nome de Jesus, Pai, nos alerta, nos acorda, tira-nos o comodismo espiritual, tira-nos, Senhor, da distração dessa terra. Coloca-nos focado em Ti, Senhor, que o Senhor é o nosso Deus, Tu és o nosso pastor, Tu és aquele que está conosco todos os dias, ó Pai. Tu está aqui nesse lugar agora para falar com esse ouvinte, uma palavra de Deus para nós. Eu creio que o Senhor tem uma palavra, Espírito Santo, para cada um que está orando neste momento, por onde passar essa oração, que o Teu Espírito Santo entra dentro desta casa, quebrando as muralhas, as barreiras, dificuldade, a falta de entendimento, a falta de sabedoria, que caia por terra agora. Se tem alguém, Pai, que está cego espiritualmente, que essa pessoa receba luz, receba visão espiritual na vida dele, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém, irmãos? Livro de Mateus, capítulo 25, versículo 5, diz assim: E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Irmãos, aqui é uma parábola das 10 virgens. Eu creio que todos já ouviram esta palavra, uma palavra bastante pregada, bastante conhecida, no livro de Mateus, capítulo 25. Tem 13 versículos. Esse capítulo, esta parábola tem 13 versículos, e algo que chamou muito minha atenção aqui neste momento foi: tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Aqui tem 10 grupos de pessoas, 5 loucas, 5 prudentes, mas só que todas adormeceram, tanto as loucas como as prudentes. A Bíblia diz que todas. E nós vimos aqui a maneira que as prudentes se comportavam. Elas se comportavam carregando o azeite na sua vasilha. Elas não deixavam faltar o azeite, porque o azeite simboliza o Espírito Santo de Deus. Então elas não deixavam com que o Espírito Santo faltasse na vida delas. Porque o Espírito Santo, irmãos, é aquele que vai nos dá força para vencer nesses últimos dias que nós estamos vivendo. Dias que você entra na mídia, você só vê palavras negativas, palavra disso, palavra daquilo, mas a palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. Nós temos que estar confiando no Senhor. Nós não sabemos o que está por vir, mas o que eu sei é que nós temos um Deus que nos guarda, que nos livra, que cuida de mim, cuida de você, mas você tem que estar carregando na sua vasilha o azeite. O azeite naquela época era para muitas coisas, simbolizava o remédio, para fazer remédio, o azeite fazia cosmético, e aqui nesse contexto o azeite deixava as lamparinas daquelas mulheres acesa. Porque, irmãos, nós temos que viver na luz. Quem anda na luz não tropeça nas trevas. Nós temos que estar diante dessa situação, entrando com a luz. As trevas estão vindo com tudo. As trevas vêm para nos amortecer, para fazer nós parar no meio do caminho. As trevas vêm para nós não orar mais, para nós não buscar, para nós ficar desanimado, distraído com as situações, com a economia. Mas nós temos que ter luz, e luz nós temos através do Espírito Santo de Deus. É a luz que nos guia, irmãos, é a luz que não faz nós cairmos e tropeçarmos em coisas que vêm no dia a dia, nas batalhas que vêm no dia a dia, nos problemas que se levantam. E muitas vezes nós, como servos de Deus, queremos parar, desanimar, mas vamos ser como essas virgens prudentes que estavam, mesmo depois que todas adormeceram, elas estavam carregando o azeite na sua vasilha. Porque elas não sabiam em que hora que o noivo ia gritar.
E a palavra de Deus diz que à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. É o que vai acontecer, irmãos. A qualquer momento Jesus vai voltar buscar a sua noiva. A qualquer momento a noiva de Cristo tem que estar adornada. A noiva de Cristo tem que estar preparada. A noiva de Cristo tem que estar com suas vestes sempre brancas, sem mácula, sem mancha, sem salpicadas pelo pecado, pelo engano, pela mentira. Não, nós temos que estar todos os dias, como diz no livro de Apocalipse, lavando as nossas vestiduras no sangue de Jesus. Sempre ligadinho em Deus, sempre ligado em Deus, irmãos. Porque nós não sabemos nem o dia nem a hora que o Senhor vai nos chamar. Que o Senhor vai bater na nossa porta e falar: hoje é o seu dia, vamos. E se nós não estivermos preparados para esse dia, irmãos, nós vamos estar como aquelas virgens loucas. Aquelas virgens loucas que não carregavam o azeite, não carregavam a perseverança, não carregava a oração contínua, não carregava a leitura da palavra de Deus, não carregava o poder do Espírito Santo na sua vida. A Bíblia diz que por causa da iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E nós estamos vivendo essa época, irmãos. Uma época em que as pessoas ficam correndo atrás de um lado para o outro, mas não buscam o foco que é Jesus. Por mais difícil que esteja a sua situação, você tem que ter um propósito. Eu tenho que ter um propósito. O meu propósito é viver na presença de Deus, é trabalhar para o Senhor, trabalhar para o reino de Deus, ganhar as almas para Jesus, fazer com que as vidas olhem para mim e vejam que eu sou um exemplo. Olhem para você e vejam que você é um exemplo. Que a luta vem, mas ela passa, a dificuldade vem, mas ela passa. Mas aquele que confia no Senhor serão como os montes de Sião que não se abala, mas permanece para sempre, como diz o Salmo 121. Aqui todas tosquenejaram, todas dormiram, mas tinha uma diferença entre as loucas e a prudente. Qual era a diferença? As loucas não carregavam azeite na vasilha, mas as prudentes carregavam azeite. O que quer dizer isso daí? As prudentes estavam preparadas para encontrar com Jesus, para encontrar com o noivo. É uma parábola, é uma comparação, mas isso o Senhor está nos comparando aos acontecimentos que estão acontecendo nesses últimos dias. Quantas pessoas, irmãos, por causa da dificuldade, está deixando a sua vida espiritual se apagar. Não tem buscado mais, não tem orado, não tem lido a Bíblia, não tem clamado ao Senhor. E a Bíblia diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto Ele está perto. Porque a própria parábola aqui diz: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Nós não sabemos, irmãos, mas Ele vai vir. E nesses últimos tempos nós estamos vendo a palavra de Deus está se cumprindo a cada dia, a cada momento. Então que nesta noite você possa ficar com essa palavra, sabendo que esta parábola é um alerta do Senhor Jesus quanto à necessidade de estarmos sempre atentos ao seu retorno. Então é uma necessidade nós estarmos sempre atentos ao seu retorno. As 10 jovens eram virgens, isto é, tinham a pureza da fé, mas apenas a metade estava pronta para encontrar com o noivo. Todas elas tinham a pureza da fé, mas só 5 delas estavam prontas para encontrar com o noivo. Isso quer dizer o quê, irmãos? Que poucas pessoas vão estar preparadas aquele dia. Vocês viram na época de Noé, todo mundo falava que ele era louco, construiu uma arca tão grande como aquela, porque naquela época não chovia, e ele pregava que o dilúvio ia chegar, mas ninguém acreditava. Chegou o dilúvio, a terra, as pessoas que estavam desobedientes não se salvou. Veio Sodoma e Gomorra, veio fogo também. Quem estava desobediente não se salvou. Agora nós temos a vinda de Jesus,
que é a hora que ele vai pegar muita gente de surpresa. Infelizmente, irmãos, nós estamos vivendo uma época que as pessoas estão muito distraídas, muito distraídas. Então não se distraia, não se perca, não perca o seu foco, continua na presença de Deus, continua buscando, porque gente para atrapalhar a nossa vida vai ter muitas pessoas, mas a gente tem que ter um propósito e um objetivo. Pode levantar as ondas, tempestade, mas nós estamos com a nossa vida na presença de Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Que você fica com essa palavra hoje, que você fica com esta mensagem. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo ele fará. Amém? Fica com essa palavra da parábola das 10 virgens. Leia aí a Bíblia. São só 13 versículos da parábola. Medita nela para o Espírito Santo falar mais com você nessa noite. Se tem alguma coisa na sua vida que você vê que está te esfriando na fé, que está afastando você da presença de Deus, que está fazendo com que o azeite da sua lamparina vai se acabando, vai se apagando, busque a Deus, peça para o Espírito Santo mostrar para você o que você tem que fazer para estar mais próximo de Deus, mais próximo da presença de Deus. Jesus voltará e não tardará. E Ele está para voltar a qualquer momento. Prepara a tua vasilha, carrega o teu azeite e não deixa a tua lâmpada se apagar. Amém? Amado Deus, a tua palavra foi pregada, foi lida, foi explicada. Neste momento, Senhor, onde as 5 virgens preparadas foram chamadas de prudentes e as 5 virgens desatentas foram chamadas de loucas. As prudentes levavam azeite de sobra, por isso foram tomadas pelo noivo. Este azeite representa o Espírito Santo. É ele quem mantém a chama da fé e da comunhão com Deus sempre acesa. Já as loucas, as insensatas, não levavam azeite consigo, por isso as suas lâmpadas se apagaram. Essas representam aquelas pessoas que estão na igreja, são batizadas nas águas, devolvem suas primícias, dão suas ofertas, evangelizam, mas não priorizam o Espírito Santo na própria vida. Por este motivo ouvirão do Senhor a terrível declaração: em verdade vos digo, não vos conheço. Amado Deus, que esta palavra nunca venha para nossas vidas. Que nós não venhamos ser como essas insensatas, como essas loucas, que pensavam que estava na tua presença, mas estava distante de ti, porque não valorizaram, não priorizaram o Espírito Santo. Esse Espírito Santo, Espírito de poder, Espírito de autoridade, Consolador, nosso Deus, aquele que leva a nossa oração até o trono da graça. Deus poderoso, amado Deus, venha tocar nesta vida que ora comigo agora, Senhor. Venha encher o coração desta vida da tua presença. Venha tirar toda a tristeza, toda a angústia, toda a preocupação, tudo aquilo que não provém do teu nome, Senhor, que caia por terra desta vida agora. Também quero orar, Senhor, pelo nosso país, pelo Brasil, pela nossa nação brasileira, que o Senhor conhece tudo que nós estamos passando aqui dentro desse país. Somente o Senhor pode mudar a história deste lugar, meu Deus. Quero orar por aqueles irmãos que estão ali, também naquele navio, meu Pai, querendo voltar para o Brasil e estão ali, Senhor, esperando um recurso para eles poderem ser transportados novamente para o Brasil, os irmãos dali que estão na Inglaterra. Pai querido, coloca as tuas mãos, Senhor. É tempo de guerra, é tempo de luta, é tempo de batalha, mas nós estamos confiando num Deus que cuida de nós e da nossa família. Dá livramento para os nossos filhos, Senhor. Dá livramento para a nossa família. Guarda eles debaixo do esconderijo do Altíssimo. Guarda a nossa casa, guarda a nossa família, guarda a minha vida. Guarda, Senhor. Guarda este bairro, Senhor. Guarda, Pai, salvando, libertando este bairro qual nós moramos aqui, estamos aqui, pregando a Tua palavra aos moradores aqui de Piracicaba, do estado de São Paulo, do distrito de Anhumas, meu Deus. Coloca as Tuas mãos, salva este bairro, Jesus.
Manda um grande avivamento sobre este lugar, um avivamento sobrenatural da parte de Deus para com essas pessoas que ainda não conhecem a tua palavra, Jesus. Abençoa as intercessoras que mudam destino, as mulheres que oram, as intercessoras, mulheres de fé, as irmãs da Uniora, as intercessoras. Pai, abençoa, Senhor, meu Pai, as pastoras, missionárias, obreiras que pregam a tua palavra com sinceridade, com verdade, Senhor. Nós sabemos que as mulheres são criticadas, são desvalorizadas na sociedade, mas nós temos um Deus que cuida de nós, que dá valor para nós, que sonda o nosso coração, que dissipa todo o mal, que coloca por terra tudo aquilo que não provém do teu nome. O vício, o pecado, a mentira, o engano não faz parte com a nossa vida, porque nós somos teus filhos, teus servos, confiamos em ti, Senhor. Coloca em nós o azeite, coloca em nós o azeite que nunca venha faltar, Senhor, o azeite sobre a nossa cabeça. E esta unção que despedaça jugo, vá sobre essas vidas agora, despedaçando todo jugo, todo problema, toda dificuldade, tudo aquilo que não provém do nome de Jesus, que saia agora, saia pelo poder do nome de Jesus, vai sendo queimado todo o mal agora, Senhor, vai repreendendo todo o mal do alto da cabeça até as plantas dos pés, saia a enfermidade, vai embora, tudo aquilo que não provém do nome de Jesus, para a glória do Pai, para a glória do Filho, para a glória do Espírito Santo, amém. Foi aí mais um culto ao seu lar, a hora da esperança. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a doce comunhão do Espírito Santo permaneça em cada coração. Deixa aí um comentário, fala aí de que cidade que você me ouve e deixa um comentário aí, seus pedidos de oração, que eu estarei orando por você, tá bom? E deixa um joinha, compartilha essa live, para que as outras pessoas também possam ouvir a palavra de Deus, amém? Deus que abençoe, em nome de Jesus.